Durante a audiência pública no Senado sobre os inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, o senador Guaraci Silveira lembrou a importância da liberdade de expressão não apenas na Constituição brasileira, mas em qualquer forma de direito. O senador apontou: todos que assumem um cargo público, principalmente político, têm que jurar cumprir essa Constituição, que é sagrada. Mas nós temos visto essa Constituição sendo violada constantemente. Isso nos agride, isso nos machuca. Meus companheiros, meus amigos, não estamos bem, não. De modo que a tirania está sendo instalada no Brasil quando direitos dos mais sagrados nos são tirados. O senador apontou o claro aspecto de perseguição política presente nos inquéritos de Moraes, questionando qual é o crime que se diz investigar. Silveira perguntou: afinal, o que é fake news? É uma piada que eu lhe mando? Ou, quando grandes redes de televisões publicam notícias falsas, aí não é fake news? Aí é notícia? O senador exemplificou com notícias falsas que são comumente divulgadas pela velha imprensa e disse: vejam, dão fake news quando eu falo. Quando eu vejo essas notícias falsas, infelizmente publicadas pelas grandes redes de comunicação, isso não é fake news? É de maior alcance do que eu pegar aqui meu celular e mandar uma mensagem para alguém. Isso é fake news que prejudica o Brasil, a nossa imagem no exterior. O senador alertou: meus companheiros, meus amigos, nós temos o dever de falar a verdade. Quando mentimos, nós estamos destruindo o futuro. E eu tenho medo. Quando o judiciário, que jurou como nós juramos, mas nós temos mandatos, a cada 4 anos ou 8 anos, o povo diz não para nós ou sim. Continuamos ou deixamos nossas castas de vereador, deputado estadual, federal, governo, presidente e senador. Nós temos mandato, somos escolhidos. Nós estamos pondo deuses no Olimpo, no Supremo. Tudo bem se a Constituição fosse totalmente respeitada, que ficassem 100 anos lá, mas não está sendo. O senador Guaraci Silveira declarou: vamos viver uma ditadura do judiciário? Não, meus irmãos, não. Nós temos que ter responsabilidade. Nós juramos, todos nós juramos cumprir esta Constituição. Nosso apelo não de um senador apenas, mas de um brasileiro que pensa no futuro. Que nós construamos um Brasil em que a liberdade de expressão seja sagrada, que o direito de comunicar seja sagrado, em que o direito de opinião seja sagrado. Ele fez um apelo. Então, senador, precisamos garantir democracia, liberdade e que a Constituição seja cumprida para a geração do porvir, para que o Estado de Direito seja preservado. O senador afirmou: nós temos que procurar construir um Brasil melhor. É isso que nós esperamos. Se querem censurar os nossos celulares, vão violar o artigo 220, mas vão censurar também o artigo 1º da Constituição, que são as garantias dos direitos individuais, que diz: construir uma sociedade livre. Parágrafo 1º, o senhor sabe melhor do que eu: construir uma sociedade livre. Nós juramos isso, por isso nós vivemos, por isso nós lutamos e por isso nós morremos. Construir uma sociedade livre é tudo de que o Brasil precisa. É tudo de que o Brasil precisa. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Bom dia a todos. Rogando primeiro, pegando a palavra do Dr. Valmir Pontes: fique com Deus se puder. Ai do homem, ai do ser humano, se não tiver a presença de Deus. Nós fomos criados, doutor, para sermos a imagem e a semelhança moral de Deus. Se não a tivermos, nós perdemos toda a dignidade. O ser humano só tem alguma dignidade se realmente procurar assemelhar-se ao Criador. Bonitas palavras. Meu caro senador Girão,
Eu acho que você merece todos os parabéns como um grande brasileiro que, por ter convocado esta reunião, doutor Bruno. Aliás, nós temos dois, doutor Bruno Luiz Dantas e o Bruno Bianco, né? Então, mas eu queria começar a minha citação com um pronunciamento, ou talvez uma declamação de Martin Niemöller, que ele dizia o seguinte: quando os nazistas vieram buscar os comunistas, eu fiquei quieto, em silêncio. Afinal, eu não era comunista. Quando eles prenderam os sociais-democratas, eu fiquei em silêncio. Eu não era social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Afinal, eu não era sindicalista. Quando eles buscaram os judeus, eu fiquei em silêncio. Afinal, eu também não era judeu. Quando eles vieram me buscar, já não havia ninguém para protestar. Essa talvez seja uma das frases mais interessantes de um pastor evangélico, Martin Niemöller, um alemão, que viveu de princípio até concordou com os princípios da Alemanha, depois revoltou-se contra e foi extremamente perseguido pelo regime nazista. Há também uma frase, meu senador, muito discutida e muito falada, que diz: não me preocupa o grito dos revoltados, mas o silêncio dos inocentes, do silêncio das pessoas de bem. Então, quando clamamos aqui, clamamos, doutor Valmir, por quê? Afinal, eu tenho 71 anos, mas tem uma geração que está sendo construída. Quero um Brasil de liberdade. Quero um Brasil de livre iniciativa e de justiça social. É esse Brasil que eu acho que todas as pessoas de bem, todos que temem a Deus, querem. E o senhor citou muito bem o artigo 220 da Constituição, que garante a nossa liberdade de expressão, nosso direito de se comunicar e a nossa liberdade de opinião, senador Girão. Liberdade de opinião. Afinal, eu, por exemplo, nasci sendo monarquista. Sou demodé. Sou demodé, mas eu admiro as monarquias, vejo as instabilidades da monarquia, vejo estabilidade no Império do Japão, da Grã-Bretanha. Afinal, estabilidade. Sou contra nosso regime porque admiro a monarquia? De maneira nenhuma. Sou um brasileiro e que jurei cumprir a Constituição. Mas como eu jurei, todos nós juramos como todos os ministros juraram. Mas nós temos visto essa Constituição, eu fui constituinte. Uma Constituição que nós dissemos, muita gente vê o preâmbulo lá, acha que, doutor Valmir, acha que é uma grinalda, não é não. O preâmbulo da Constituição foi plenamente discutida, talvez uma das coisas mais discutidas, quando nós pusemos sob a bênção de Deus, os constituintes. Não é uma grinalda, não seria o artigo 1, seria o 001, seria o início de tudo. Para isso nós fizemos esta Constituição. Não cabe aqui como se fosse o preâmbulo da Constituição. Nós pensamos, naquela época, o doutor Ulisses chamou de Constituição Cidadã. Vínhamos de um regime um pouco fechado e procuramos garantir muita coisa na Constituição, mas procuramos garantir coisas boas, entre elas a da livre expressão,
o direito de cultuar, o direito de ter fé. Essa Constituição foi feita para isso. E todos que assumem um cargo público, e principalmente político, têm que jurar cumprir essa Constituição que é sagrada. Mas nós temos visto essa Constituição sendo violentada constantemente. Isso nos agride, isso nos machuca. Vejo alunos, jovens, que cremos ser a esperança do Brasil. Meus companheiros, meus amigos, Dr. Bruno, não estamos bem não, do modo que a tirania está sendo instalada no Brasil, quando direitos dos mais sagrados nos são tirados. Afinal, o que é fake news? É uma piada que eu lhe mando? Ou quando grandes redes de televisões publicam notícias falsas? Aí não é fake news? Aí é notícia? Semana passada nós comemoramos no Senado o aniversário do Grupo Itatiaia, grupo de comunicação de muita responsabilidade com notícia. Meu colega senador, eu digo que eu sou vaidosamente um caipira paulista criado na Amazônia, natural do interior de São Paulo, mas criado na Amazônia. Se mentem tanto sobre a Amazônia, sobre a nossa Amazônia, difamam tanto o Brasil, pessoas que não conhecem a nossa realidade, que não conhecem, estão desmatando tudo, tocaram fogo na Amazônia. Existe tanta mentira. Vocês não estão aqui diante de um que quer destruir a natureza, não, mas de um conservador, que refloresta, que cuida, que preserva as beiras dos rios. Fui construtor, trabalhei na construção da Transamazônica, da Cuiabá Porto Velho, da Porto Velho Manaus e da própria Belém Brasília. Talvez conhecendo a Amazônia como um pouco. Nós vemos falar, meu caro Girão, constantemente, tantos focos de incêndio na Amazônia. Vamos ver o que é foco de incêndio. E quero justamente falar para os mais jovens que estão aqui. Grande foco de incêndio. Nós precisamos defender, sim, defender o meio ambiente para nossos netos, para a geração do porvir. Nós não podemos dar um mundo feito de plástico para essa próxima geração. Mas grande parte dos focos de incêndio na Amazônia que existem nessa época são os chamados fogos de defesa. O lavrador, o agricultor, o pecuarista queima 10 metros para preservar 10 mil metros. É o fogo de defesa. Mas não, estou tocando fogo na Amazônia. Me lembro de um filme, Mississippi em Chamas. Meus companheiros, meus amigos, nós temos o dever de falar a verdade. Quando mentimos, nós estamos destruindo um futuro. E eu tenho medo quando o judiciário, que jurou como nós juramos, mas nós temos mandatos. Cada 4 anos ou 8 anos o povo diz não para nós ou sim. Continuamos ou deixamos nossas casas de vereador, deputado estadual, federal, governo, presidência ou Senado. Nós temos mandato, somos escolhidos. Mas nós estamos pondo deuses no Olimpo do Supremo, que tudo bem, se a Constituição fosse totalmente respeitada, que ficasse 100 anos lá. Mas não está sendo. Nós tivemos uma prova mais viva aqui, foi no tempo da cassação da presidente Dilma. Rasgou-se um artigo pela metade. Essa parte vale e essa parte não vale. Ah, meus irmãos, aonde vamos parar com isso? Essa Constituição foi feita por constituintes, deputados e senadores
homens brilhantes trabalharam nela, como Covas, Gerbas Passarinho e outros grandes pensantes e homens de bem que trabalharam para construir. Ulisses Guimarães, que trabalharam para fazer uma Constituição chamada de Constituição Cidadã. Mas vemos essa Constituição sendo destruída hora a hora, momento a momento. Que vejo? Então, fake news, quando eu vejo essas notícias falsas, infelizmente publicadas pelas grandes redes de comunicação, isso não é fake news? É de maior alcance do que eu pego no meu celular aqui e mando uma mensagem para alguém. Isso é um fake news que prejudica o Brasil, a nossa imagem no exterior. Nós somos uma nação que ninguém preserva tanto o meio ambiente como nós. Nós preservamos as margens dos rios, os nossos banhados, os nossos encharcados, as nossas margens de rio, nós preservamos nossa mata. A pessoa na Amazônia, o proprietário de terra na Amazônia de selva densa, só pode usar 20% da terra. Só pode usar 20%. Se tiver 1.000 hectares, só pode usar 200. Afinal, senhores, parece que se trabalha nesse Brasil contra quem produz. Eu vejo, meu senador Girão, 8 empresários que muitas vezes, até comunicando, brincando, quantas vezes em mensagem entre amigos, a pessoa não fala algo impropério, alguma coisa que não devia falar, brincando, e daqui a pouco é censurado. Dinheiro preso. Felizmente, eu vejo aqui as pessoas mais jovens. Creio que nós dois talvez sejamos os mais experientes aqui um pouquinho em vida, mas não vimos nenhum Brasil que tentasse nos condicionar a tudo. Eu vivi plenamente a Revolução de 64, do início até o fim. Nunca teve tamanha ousadia de querer tirar totalmente os direitos nossos. Vamos viver uma ditadura do judiciário? Não, meus irmãos, não. Nós temos que ter responsabilidade. Nós juramos, todos nós juramos cumprir essa Constituição. Nosso apelo, não de um senador apenas, mas de um brasileiro que pensa no futuro. Que nós construamos um Brasil que a liberdade de expressão seja sagrada, que o direito de comunicar seja sagrado, o direito de opinião seja sagrado. Afinal, esses dias eu tive vendo, eu sou um cristão, como o senador Jean bem sabe, cristão. Sou a 5ª geração, a família evangélica mais antiga do Brasil. Mas eu vi esses dias, fizeram no Brasil a igreja satânica. Tá, a Constituição diz que pode ter. Eu discordo, vou morrer discordando, e sempre vou discordar dessa religião. Mas é direito deles existirem. Bom, eu vou continuar sendo cristão. Isso não vai modificar. Então, eu me lembro da ministra Damares, há algum tempo passado, numa reunião que teve conosco, ela disse o seguinte: eu não vou aceitar, ela dizendo, que nenhum centro de Ubanda ou Quibanda no Rio de Janeiro seja perseguido. Ela disse, eu mesmo vou defender, se for o caso. É o direito de cada um existir, trabalhar e defender o que crê. Então, senador, precisamos garantir. Eu estou com 71 anos, mas precisamos garantir democracia, liberdade e que a Constituição seja cumprida para a geração do porvir. Para que o Estado de Direito seja preservado.
eu conheço bem a Venezuela. Trabalhei lá, fui exportador para a Venezuela. Vi o mais belo e talvez o mais rico país da América Latina, com potencialidade. E a potencialidade da Venezuela não resume não apenas a petróleo, é muito. Tem uma das maiores riquezas do mundo, que é o fósforo, nem sequer explorada, porque o petróleo é tão fácil. Enquanto nós vamos 7.000 metros abaixo da lâmina d'água, eles tiram com balde lá. Então é um negócio completamente... Mas esse país conseguiram destruir por falta de democracia e de respeitar o ser humano. Quando não se respeita as leis, quando não se respeita a livre iniciativa, quando não se respeita o empresariado, ao empreendedor, vai-se a desgraça. Vai-se a desgraça. Olha, senador Girão, doutor Bruno, a pessoa quer fazer qualquer besteira com a sua vida, pessoal, faça. Mas nós não temos direito de prejudicar a nação do futuro. Nós não temos o direito de prejudicar o Brasil do futuro. Nós temos que procurar construir um Brasil melhor. É isso que nós esperamos. Se quer censurar os nossos celulares, vão violar o artigo 220, mas vão censurar também o artigo 1º da Constituição, que são as garantias dos direitos individuais, que diz: construir uma sociedade livre. Parágrafo 1º, o senhor sabe melhor do que eu. Construir uma sociedade livre. Nós juramos isso. Por isso nós vivemos, por isso nós lutamos, e por isso nós morremos. Construir uma sociedade livre. É tudo que o Brasil precisa. É tudo que o Brasil precisa. Vamos, meu caro Girão, parabéns. E pedir ao nosso judiciário que seja menos político, menos ativista, mais patriota e verdadeiros guardiões da Constituição. Verdadeiros guardiões. Isso que nós queremos. Guardiões. Não emendadores ou remendadores da Constituição, mas guardar o que o Constituinte fez em 1988. É isso que nós esperamos. Um judiciário extremamente zelador, cumpridor, que cumpra e faça cumprir. É isso que esperamos, sem perseguir a ninguém, sem oprimir a ninguém, mas dando segurança jurídica a todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado.